E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e hoje nós vamos comparar dois grandes processadores da linha Xeon X99. Nós vamos comparar o Xeon E5-2620V3, que é o processador mais popular atualmente da linha Xeon, oferecendo um alto nível de custo-benefício, sendo muito potente e muito barato. Custando hoje na faixa de R$ 130 um processador que tem 6 núcleos, 12 threads, podendo alcançar até 3.2 GHz em cada núcleo com o desbloqueio do Turbo Boost ativado. E o outro processador desse teste é o Xeon E5-2678V3, com poder de fogo absolutamente assustador em questão de especificação, realmente um processador que é monstruoso pelo preço que se paga também. Hoje ele é encontrado na casa de R$ 550 a R$ 600 e é um processador que tem 12 núcleos, 24 threads e consegue alcançar uma frequência máxima de 3.3 GHz em cada núcleo. Ao meu ver, o Xeon E5-2678V3 é o processador mais poderoso que tem o valor acessível na plataforma Xeon X99. Nós vamos fazer o comparativo de hoje em jogos. A ideia é descobrir se compensa comprar o Xeon E5-2678V3 para jogar, né? Será que ele vai dar um desempenho extra bem maior do que o 2620V3? E no teste de hoje eu tive um grande desafio, que era conseguir extrair todo o potencial do Xeon E5-2678V3 em jogos. Foi muito difícil encontrar jogos que não exigiriam mais da minha placa de vídeo, que é a GTX 1060 de 6 GB, do que desse processador. Então peço um pouco de compreensão se você ver os gráficos dos jogos não tão bonitos, mas isso é necessário para conseguir extrair o máximo de desempenho que cada um dos processadores podem atingir. Uma vez que eu não tenho uma placa de vídeo muito poderosa, eu preciso de utilizar esse recurso para conseguir testar esses dois carinhas. No mais, também torçam por mim, porque espero que num futuro não tão distante eu consiga adquirir uma placa de vídeo melhor para estar fazendo testes cada vez mais caprichados. Então já chega de enrolação, já vai deixando o seu joinha aí embaixo e bora testar. Atenção! Ambos os processadores estão com o desbloqueio do Turbo Boost ativado e conectados à placa-mãe Ronan X99 8MF com 16 GB de memória RAM e a placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB. E o primeiro jogo do teste de hoje é o Counter-Strike Global Offensive. Eu vou testar ele com gráfico no mínimo, com resolução em HD. Dessa vez rodamos um programa de benchmark e comparamos os dois processadores lado a lado. Então do lado esquerdo a gente tem o 2678V3 e do lado direito o 2620V3. Apesar do 2678V3 ser um processador que tem mais núcleos, é notável que o nível de utilização dele no Counter-Strike é bem menor, isso porque o jogo não consegue utilizar todos os núcleos desse processador. O mesmo acontece com o 2620V3, que apesar do uso ser bem maior, praticamente o dobro de uso do que o 2678V3, o jogo ainda não consegue utilizar 100% desse processador. É notável que o Xeon E5-2620V3, apesar de ser muito mais barato, entrega um desempenho até bem próximo, não chega a ganhar, mas realmente é assustador o desempenho que os dois processadores estão entregando aí. E tá aí o resultado do teste. Nós tivemos uma média de 443,57 FPS com o Xeon E5-2620V3 e com o E5-2678V3 uma média de 496,88 FPS. Agora vamos testar o GTA V, o gráfico dele vai estar no mínimo em Full HD. É um jogo que realmente exige bastante dos processadores, então um jogo muito bacana para testar. Logo nas primeiras cenas do benchmark, a gente percebe uma diferença de desempenho entre os dois, mas não tão gritante. O 2678V3 dando mais ou menos ali uns 20 FPS a mais. Acontece algo parecido com o que aconteceu também no Counter-Strike. A gente tem um nível de utilização dos processadores bem diferentes, né? Então numa situação em que a gente tem o 2620V3 sendo utilizado a 40% ou um pouco mais, o 2678V3 está utilizando mais ou menos a metade de porcentagem do processador. Tá bem nítido também que o game GTA V não consegue extrair 100% de ambos os processadores, mas tem vantagens nisso também. E eu vou falar depois que a gente testar todos os jogos, vou explicar para vocês em quais casos isso pode ser vantajoso. Em algumas situações do teste, o 2678V3 conseguiu entregar até 40 FPS a mais que o 2620V3, mas não foi assim o tempo todo, então
ele acaba também que não traz um resultado tão acima da média no geral, e o 2620V3 também entregou um desempenho excelente. No game Shadow of the Tomb Raider com gráfico no mínimo em HD, ficou bem mais nítida a diferença de desempenho entre esses dois processadores. Sendo o jogo com uma engine gráfica um pouco mais nova, é notável que ela consegue extrair mais potencial de ambos os processadores, chegando a utilizar mais de 70% do i5 2620V3 e beirando os 40% de utilização do 2678V3. Segundo o teste do próprio jogo, nós tivemos uma média de 144 FPS com o 2678V3 e 119 FPS com o Xeon E5 2620V3. O jogo ainda acusou que com o 2678V3 a minha placa de vídeo segurou um pouco de desempenho em 10% do teste. Então a real diferença de desempenho entre esses processadores nesse jogo é um pouquinho maior, mas ainda assim já dá pra gente ter uma ideia bem bacana da proporção de desempenho entre esses dois. O game Fortnite eu testei com a distância de visão no máximo, o resto dos gráficos em HD e no baixo, com o modo de desempenho alfa ativado, que favorece o uso do processador ao invés da placa de vídeo. Esse jogo não tem um modo de teste, então o que eu fiz foi descer no mesmo lugar e seguir mais ou menos a mesma estrada para a gente ter uma noção da variação de FPS entre esses dois processadores. O jogo também tem um sistema de ambientação de tempo que não dá para controlar, então, por exemplo, a hora do dia ficou um pouco diferente no teste, que pode impactar um pouquinho na posição das sombras, mas nesse jogo em especial a gente consegue perceber uma grande diferença de desempenho entre esses dois carinhas. Apesar do jogo não conseguir utilizar 100% de nenhum dos dois processadores, é notável que em algumas partes do cenário o 2678V3 consegue entregar até o dobro de desempenho que o 2620V3. E olha que o 2620V3 já entrega um desempenho monstruoso, como por exemplo nesse trecho agora, a gente tem o 2620V3 rodando o jogo a praticamente 300 FPS. Também testei o game Battlefield 5 com gráfico no mínimo e resolução em HD. Eu resolvi trazer esse jogo para o teste porque eu sei que ele usa muito do processador. Nesse jogo aconteceu uma coisa bem intrigante, porque é notável que o E5 2678V3, no geral, ele atinge um FPS um pouco mais alto, ou seja, ele tem um pico mais alto, mas o 2620V3 em alguns momentos acaba se sobressaindo em relação ao 2678. Observa que nesse game o Xeon E5 2620V3 chega a ser utilizado em até 70% do seu potencial máximo. Eu já jogando ele percebi que tiveram cenas que chegaram até 80% de uso desse processador. Realmente esse jogo é muito bem otimizado para esse processador. O Xeon E5 2678V3 também chega até os 40%, talvez um pouquinho mais de uso nesse game, o que é um nível de utilização muito bom para esse processador. No geral, esses dois processadores Xeon são muito poderosos e não deixam a desejar. A diferença de FPS entre esses dois carinhas não parece tão gritante, mas a gente percebe que em alguns casos a gente tem de 15 a 20 FPS a mais no 2678V3. Em algumas situações específicas em games, até mais de 40 FPS de diferença. Mas essa diferença de desempenho em jogos acaba não sendo tão proporcional em relação ao valor que se paga, uma vez que o Xeon E5 2678V3 custa praticamente 4 vezes mais que o Xeon E5 2620V3. É claro que se a gente também usar a lógica que os jogos a partir de 30 FPS já são consideráveis jogáveis, e a diferença de desempenho desses processadores em alguns casos varia bastante, podendo chegar até 40 FPS em algumas situações, se a gente tivesse o desempenho dos processadores lá embaixo, isso faria uma diferença gritante. Mas como os dois processadores têm um desempenho muito bom, acaba que no cenário atual não compensa tanto você pagar mais caro no E5 2678V3. Isso é claro que se for só para jogar. É importante lembrar também que a gente não só joga no computador, mas também se for para jogar e fazer live stream enquanto joga, obviamente que o 2678V3 vai trazer um desempenho melhor porque ele fica com mais sobra de núcleos ali para trabalhar em multitarefas. Eu não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, mas considerando que hoje a gente tem um cenário que as placas de vídeo estão com valor inflacionado, acaba também sendo mais um motivo para você investir num processador que é mais custo-benefício e deixar uma grana extra, uma gordurinha para você investir mais
numa placa de vídeo melhor. E eu trouxe um teste bônus para exemplificar isso. O jogo Call of Duty Warzone exige muito dos processadores e também das placas de vídeo, mas mesmo eu tendo abaixado ao máximo o gráfico do Call of Duty Warzone, a minha placa de vídeo ainda assim estava limitando o desempenho que o processador poderia entregar. No caso, limitando o desempenho que os dois processadores poderiam entregar. Dá uma olhadinha no programa de teste ali, o MSI Afterburner, que a placa de vídeo está o tempo todo a 99%. Como a placa de vídeo e o processador trabalham juntos para entregar o mesmo resultado, se a placa de vídeo estiver trabalhando a 100%, o processador trabalha um pouco mais devagar para acompanhar o desempenho que a placa de vídeo está oferecendo. Então a diferença de desempenho desses processadores em jogos acaba diminuindo muito no cenário que está acontecendo isso. Se eu tivesse testado todos os jogos que eu trouxe aqui nesse vídeo com um gráfico um pouco mais alto do que eu mostrei, a gente teria um gargalo da placa de vídeo, ou seja, a gente teria as placas de vídeo limitando o desempenho em praticamente todos os jogos, o que é a realidade da maioria esmagadora das pessoas que estão montando um PC gamer hoje. Muita gente acredita que comprar um processador mais poderoso necessariamente vai trazer um desempenho bem maior em jogos, mas ainda mais numa situação de gargalo, a diferença é muito pequena. Obviamente, se você montar um computador para jogar hoje, você não vai ficar querendo jogar os jogos com gráfico no mínimo. Então vou te dar uma dica interessante para você que está em dúvida sobre qual iam pegar, se o 2620V3 ou 2678V3 nesse caso. Segundo o site pcbuilds.com, que tem uma base de testes aqui com vários processadores e placas de vídeo, a gente poderia usar até uma GTX 1660 com o Xeon E5 2620V3 para jogar os jogos com gráfico no alto em 1080p, que a gente teria uma porcentagem de gargalo muito pequena, de 8,1% entre o processador e a placa de vídeo. Lá naquele site eles consideram um Xeon E5 2620V3 sem um lock do Turbo Boost ativado. Então, com toda certeza, o Xeon E5 2620V3 até com a GTX 1660 vai ficar legal, vai casar muito bem. Você vai conseguir jogar os jogos no máximo em 1080p. É claro que considerando que a gente vai jogar os jogos com o gráfico mais alto possível, todas as placas de vídeo que têm um desempenho abaixo dessa placa não vão conseguir acompanhar o processador na questão do desempenho e vão limitar um pouquinho o desempenho que o sistema vai entregar. Então, por exemplo, hoje não faz tanto sentido você comprar um E5 2670 e 8V3 para usar com uma RX 550, porque ela já seria uma placa de vídeo que limitaria muito o desempenho do E5 2620V3, que é mais fraco que o 2670 e 8V3, e também, consequentemente, limitaria o desempenho no E5 2670 e 8V3. Levando em consideração a diferença de preço entre os dois, você até compraria uma placa de vídeo melhor com a economia que você faria comprando o E5 2620V3. Mas Fafá, qual placa de vídeo ficaria ideal então para o E5 2670 e 8V3? Segundo o mesmo site que a gente acabou de usar como referência, a RTX 3070 casaria perfeitamente com o E5 2670 e 8V3 sem o Lock Boost ativado. Isso para jogar em Full HD com gráfico no alto, mas quem compra uma placa de vídeo dessa normalmente não está procurando jogar em Full HD. Para jogar em 4K a gente tem uma relação de gargalo de 2,03%, que também é muito boa. Apesar de ser custo-benefício, dificilmente você vai ver hoje uma pessoa comprando o E5 2670 e 8V3 para usar também como a RTX 3070. Gostou do vídeo de hoje? Não se esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho porque é essencial. Fazendo isso você vai me ajudar bastante. Eu também já testei esses processadores em outros games, testes que foram feitos com uma ideia diferente, uma metodologia também diferenciada. Então eu recomendo que você assista porque você pode aprender muito assistindo a eles. Eu também comparei Xeon com Ryzen e todos os testes que eu estou mencionando vão estar no comentário fixado na descrição. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.